Agora que nós obtivemos a função horária da posição x de t para o movimento harmônico simples descrito pelo sistema massa-mola, através de derivadas com relação ao tempo, nós podemos obter as funções horárias da velocidade, v de t, e a função horária da aceleração, a de t, para o movimento harmônico simples do sistema massa-mola. Então, está aí a nossa função horária da posição, certo? Naquela forma em que a gente obteve através da análise do diagrama fasorial, e depois eu mostrei que o resultado obtido através da solução da equação diferencial também tem essa mesma forma, né? Seria x de t igual a cosseno de ômega t mais φ. O que é que nós vamos fazer? Se eu quero calcular quais são as velocidades em qualquer instante de tempo para o movimento da massa no sistema massa-mola, então eu simplesmente tomo a derivada da função x de t com relação ao tempo, certo? O que é que eu tenho que aplicar? Tenho que fazer a derivada do cosseno de ômega t mais φ, já que a amplitude é uma constante no tempo, né? Então, derivada de cosseno, tem que aplicar uma regra da cadeia aqui. Derivada de cosseno é menos seno, e quando eu derivar o argumento, certo? Derivada de φ é zero, derivada de ômega t é ômega, que é exatamente esse ômega que vai aparecer aqui do lado de fora. Então, a função horária v de t é menos ômega vezes a amplitude, vezes o seno de ômega t mais φ. Agora, a aceleração ela é definida como a derivada de segunda ordem da função x de t com relação ao tempo, certo? Então, você tem que aplicar duas derivadas com relação ao tempo sobre a função x de t, que é a mesma coisa de aplicar uma derivada no tempo da função que já é uma derivada da função x de t no tempo, né? Então, fica d sobre d de t, de dx dt, sendo que dx dt é quem? É exatamente a função que a gente acabou de calcular. É a função velocidade, né? v de t. Então, aplicar uma derivada de segunda ordem sobre a posição, sobre a função x de t, é a mesma coisa de uma derivada de primeira ordem sobre a função v de t, certo? Então, se eu faço a derivada com relação ao tempo dessa função aqui que a gente obteve, o que é que eu obtenho? Mais uma vez, tem que derivar, né, a parte da função que depende do tempo, já que ômega menos ômega é uma constante, vai sair da derivada. Derivada de seno é cosseno, e eu vou ter que derivar o argumento, né, do seno, mais uma vez. Derivada de φ vai ser zero, derivada de ômega t vai trazer mais um ômega para a parte de fora. Então, a função a de t, função horária da aceleração, é menos ômega ao quadrado, lembrando que ômega é a frequência angular do movimento, né? Menos ômega ao quadrado vezes a amplitude do movimento vezes o cosseno de ômega t mais φ. Então, assim, através das derivadas com relação ao tempo da função x de t, eu obtive a função horária da velocidade e a função horária da aceleração. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa função horária da aceleração e eu vou reescrevê-la de uma forma que vai fazer a gente lembrar da equação de movimento, tá certo? Quando a gente aplicou a segunda lei de Newton ao movimento do sistema massa-mola, a gente obteve a equação de movimento. Eu posso colocar essa função aqui, tá certo? A função aceleração, exatamente naquela forma, para a gente comparar com a equação de movimento. Então, o que é que acontece? A aceleração, como está escrito aqui, né? Ela é definida como a derivada de segunda ordem da função x de t com relação ao tempo. Sendo que quem é a aceleração, né? A aceleração como função do tempo é exatamente essa função aqui. Menos ômega ao quadrado a cosseno de ômega t mais φ. Contudo, quem é a cosseno de ômega t mais φ? A cosseno de ômega t mais φ é exatamente a função x de t, né? Então, o que é que eu faço? Eu substituo no lugar de a cosseno de ômega t mais φ, que eu tenho aqui, eu substituo a função x de t, certo? Então, eu vou obter
que a aceleração, que é a derivada de segunda ordem da posição em relação ao tempo, é menos ômega ao quadrado vezes x. E aí o que é que eu faço? Eu vou passar esse termo, certo, que está negativo, vou passar para a esquerda, ele vai ficar positivo. E aqui na direita dessa equação vai ficar um zero. Então, eu obtenho, através da equação horária da aceleração, que é a derivada de segunda ordem da função x com relação ao tempo, mais a frequência angular do movimento ao quadrado vezes a função x de t, isso daqui é igual a zero. Agora, relembra qual é a equação de movimento que a gente tem para o sistema massa-mola descrevendo um MHS. A equação de movimento que a gente obteve foi essa, certo? Derivada de segunda ordem da posição com relação ao tempo, mais constante da mola dividido pela massa que está oscilando, vezes a função x é igual a zero. Compara agora essas duas equações, né? A única diferença é que nesse segundo termo, aqui eu tenho ômega ao quadrado multiplicando a função x de t, e aqui eu tenho k sobre m multiplicando a função x de t. Certo? Então, o que é que a gente obtém? Comparando as duas, eu necessariamente tenho que ter que frequência angular ao quadrado tem que ser igual à constante da mola dividido pela massa que está oscilando. Ok? E finalmente eu provo que frequência angular do movimento descrito pelo sistema massa-mola é dado pela raiz quadrada da constante da mola dividido pela massa que oscila. Ok, pessoal, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Dá o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.